Aleluia. Glória a Deus. Amados, o tema da mensagem do dia de hoje é o privilégio da graça. Nós vamos ver a linha profética do tempo de Deus. A linha do tempo de Deus desde o Éden até entrar no arrebatamento da igreja, até essa porta da graça ser finalizada. Nós vamos entender, amados, as alianças que Deus faz. Primeira aliança, segunda aliança, terceira aliança, a quantidade de alianças que Deus faz com o povo, para que ele não desobedecesse, para que ele se preparasse, para que ele pudesse estar naquele dia. E eu quero dizer uma coisa para você: se você está aqui hoje, Deus também quer fazer essa aliança com você. Ele quer renovar essa aliança com você. Ele quer que você priorize esta aliança. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos começar, amados, nessa caminhada para entender o privilégio da graça. Nós vamos começar em Gênesis capítulo 1, dos versículos de 26 a 27. Amados, eu quero que os amados percebam, prestem bem atenção no esforço de Deus para que o homem obedeça a Ele. Eu quero que os amados prestem atenção em todas essas coincidências de uma geração que ela liga com a outra, um ponto que é ligado com o outro, mas a resultante, nós vemos que Deus, Ele quer que o homem obedeça, Ele quer salvar. Diga, Deus quer salvar. E amados, o dia de hoje, de uma maneira muito séria, diga muito séria, Deus quer completar a salvação na sua vida. Vamos colocar o nosso coração no dia de hoje nessa palavra, amém? Então, amados, na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, assim diz a palavra do Senhor: então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falando, façamos, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Aqui é a primeira aliança. Deus faz o homem a sua imagem e a sua semelhança. E Ele coloca autoridade. Olha essa aliança, colocando uma autoridade para o homem, para que ele pudesse governar sobre toda a criação. E aqui neste momento, amados, que Deus deixa muito claro, Ele faz uma aliança colocando obediência. Diga obediência. Neste momento não havia morte, neste momento é antes da queda. A aliança era, enquanto você obedecer, enquanto o homem obedecer, tudo isso vai ser avançar. O homem ele vai ter autoridade sobre a criação, e ele vai ter comunhão, ele vai andar com Deus no Éden. Era uma aliança maravilhosa que Deus fez. E esta aliança, ela é materializada em Gênesis capítulo 2, dos versículos de 16 a 17. Aonde Deus faz uma aliança. Não haverá morte, não haverá nenhuma desgraça, tudo vai acontecer de bom, enquanto você obedecer. Olha que aliança, amados. Todas as alianças que nós vamos ver na Bíblia, são muitas, amados, se preparem. Eu quero que os amados pensem na aliança hoje você com Deus. Faça sempre este comparativo. Olha a coincidência e o esforço de Deus. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, certamente, diga certamente, você morrerá. Aqui é uma aliança. Ele fez o homem, fez todo o universo, colocou ali a autoridade para que o homem pudesse governar e fez uma aliança. Enquanto você obedecer, enquanto você estiver comunhão comigo, andar comigo, viver nos meus conceitos, não haverá morte. Que aliança tremenda. Quantos podem dar uma salva de palmas a Cristo? Aleluia.
E nessa trajetória, amados, acontece a primeira queda. Gênesis capítulo 3, os versículos 6 e 7, a gente vai passo a passo, amados, nessa trajetória, para que hoje você renove a sua aliança com Deus. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos, desejável para que dela pudesse obter discernimento ou sabedoria, tomou do seu fruto, comeu, também deu ao seu marido que estava com ela e ele o comeu. Versículo 7, então os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram-se folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Mesmo com esta aliança, onde eles andavam com Deus, aonde eles provavam desta obediência de Deus, o homem cai, desobedece, quebra esta aliança e neste momento entra a morte no mundo. Mesmo depois desta aliança, amados, depois de Deus ter feito o homem, todo o universo, o homem ter quebrado a aliança e desobedecido, Deus, com a sua misericórdia, Ele refaz uma aliança na sequência. Ele mostra a gravidade do pecado, porque naquele momento entra a morte, mas Ele faz uma nova aliança, dizendo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, uma aliança que ela define até hoje os cidadãos dos céus. Esta aliança está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. No momento que o homem pecou, Deus vem e faz uma aliança. Porém, inimizade, animosidade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Aqui é o momento que Deus faz uma aliança entre luz e trevas. Deus divide. Até ali o homem não tinha caído, a aliança era obedecer. Depois que o homem caiu, a nova aliança que procede até hoje, e ela vai até o final do milênio, colocarei inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. E o descendente dela, que é Jesus, diga Jesus, pisará a cabeça da serpente. E ela ferirá o calcanhar, quer dizer, ela vai fazer resistência, mas a ferida mortal, Jesus que vai vencer. Amados, aqui já define a aliança perpétua, que ela vai até o final do milênio, dizendo que luz, quem andar na luz, é o cidadão dos céus. Quem andar nas trevas, é o cidadão do inferno, do Hades, do lago de fogo. Ali é o momento de uma nova aliança que define, diga define, o cidadão dos céus. Quantos aqui querem andar em luz 100% da sua vida? Amados, com isso entra a morte. Olha a consequência da morte. Nós vamos ver a consequência das quebras das alianças. De Gênesis de 16 a 19 eu vou ler rapidamente e nós vamos avançar, pois hoje nós vamos entender e renovar a nossa aliança com Deus. Gênesis 16, próximo versículo. Olha aqui, amados, de 16 a 19, prestem atenção como a morte devasta e entrou. E a consequência da quebra dessa aliança está com a gente até hoje. A consequência da morte, ela vai perdurar até o final do milênio. Até no milênio, diga até o milênio, vai haver essa consequência. É Gênesis 3, agora o versículo 16. Muito obrigado, meu precioso e amado evangelista Gileno. Então, os 3 versículos mostram a consequência da quebra da aliança, e este resultado é o que acontece no mundo de hoje, e é o que vai acontecer até o final do milênio. Que seriedade de Deus contra o pecado, hein? Vamos lá? Versículo 16, a mulher, ele declarou, multiplicarei intensamente as suas dores de parto, com dores você dará à luz, o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Versículo 17, finalmente declarou o homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore da qual eu ordenei, diga ordenou,
a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Versículo 18. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Versículo, e com suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte para a terra, visto que dela foi tirado, você é pó, e ao pó voltará. A consequência da quebra da primeira aliança, ela perdura até hoje e vai perdurar até o final do milênio. Amados, a aliança que Deus fez em Gênesis 3,15, mostrando, se você andar na luz, se você caminhar na luz, você vai ser cidadão celestial. E aí, o próximo grande evento que Deus confirma essa aliança e mostra o resultado dela é em Enoque. 2 capítulos para frente. Gênesis 5, de 21 a 24. Nós vamos passo a passo. Aqui, Gênesis 5, de 21 a 24, é o resultado de todos aqueles que seguirem a aliança de Gênesis 3,15. Então ele mostra o final, vai ser arrebatamento, vai ser eternidade com Deus. Amém? Então ele mostra tudo. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, diga, obedeceu. 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus havia levado. Ele fez arrebatamento, o snatch. É muito importante nós sabemos, amados, que neste momento Deus mostra que todo aquele que obedecer, o resultado desta aliança de Gênesis 3,15 é estar eternamente com Deus. A Bíblia vai dizer, aqui já é o final da era da igreja, ele já mostra, a igreja que obedecer, ela vai estar eternamente com Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos só no 17 e 18, que é o versículo que nós sempre lemos, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas, como Enoque andou com Deus aqui, o resultado de obedecer a primeira aliança, que é a obediência, andar na luz, é o arrebatamento. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos de 17 a 18, assim diz, se você seguir o exemplo de Enoque, andar com Deus, obedecer a Deus, avançar na sua palavra, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, diga, igual Enoque, com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos eles. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos cumprindo o versículo 18 hoje. Portanto, consolem-se, encorajem, fortaleçam uns aos outros com estas palavras. Aleluia, glória a Deus. Então, depois que o homem cai, em Gênesis capítulo 3, volta a aliança, ele faz uma nova aliança em Gênesis 3,15, porém inimizade entre luz e trevas, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Nós sabemos que ali já começa, né? Quando nasce Caim e Abel, Caim é o lado que segue a serpente, o lado das trevas, e Abel é o lado que obedece. Nós vamos ver, amados, essa separação e aumentando e rompendo as eras. Aleluia. Amados, depois que Deus faz a nova aliança de Gênesis 3,15, mostra o resultado dela em Gênesis 3,5 com a vida de Enoque, mostrando que vai ser arrebatado, vai ficar eternamente com Deus. A humanidade cai novamente, em Gênesis capítulo 6, na era de Noé. Mas aqui é muito sério, eu quero que você faça uma comparação com os dias de hoje. Uma geração inteira não quis a justiça de Deus. O mundo inteiro, Noé pregou 120 anos justiça, e a humanidade não queria justiça.
não queria obedecer a Deus, não queria andar com Deus, que o resultado é a vida de Enoque. E nós vamos ver, amados, a quantidade de quedas e quebra das alianças. Então, em Gênesis 5, pode ser dos versículos 5 Gênesis 6, versículos 5 e 6. Agora nós vamos ver a queda da humanidade. E ali eles estão desonrando a aliança de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre a luz e as trevas, descendentes da mulher e os descendentes da serpente. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era para o mal a todo tempo. Que versículo terrível e triste. Alguma similaridade com a era de hoje? Versículo 6. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Quer dizer, Deus criou todas as coisas, fez Adão e Eva, colocou uma aliança. Você não vai haver morte enquanto você obedecer. Eles desobedecem, caem, seriedade contra o pecado. Ele vem com uma nova aliança em Gênesis 3,15, e a humanidade mostra o resultado dela com Enoque, mas a humanidade inteira, amados. O profeta do Senhor fala que eram mais de 4 bilhões de pessoas, porque a natalidade era, a pessoa morria, vivia muito mais, não é? Só Matusalém viveu 969 anos. Eles nasciam, mas não morriam. 4 bilhões de pessoas, ninguém queria ouvir sobre a justiça. Isso está dizendo algo para nós, meus amados? Aleluia! Noé pregou a justiça por 120 anos. Ninguém quis ouvir a justiça. Aí o que acontece? Quebraram a aliança. Deus é misericordioso, diga misericordioso. E faz uma nova aliança. Gênesis 6, 17 e 18. Agora é a aliança com Noé. Eis que vou trazer as águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Versículo 18. Contudo, estabelei minha aliança, diga aliança, com você, de forma que, aqui é Noé, ele falando com Noé, de forma que você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, mostrando uma nova aliança, o pecado, a seriedade de Deus contra o pecado e uma nova aliança que estava acontecendo, porque Noé era um homem justo. A Bíblia diz que da mesma forma, não é? Que Enoque estava andando com Deus, Noé era justo e andava com Deus, quer dizer, obedecia Deus, obedecia e servia a Deus. Pregou 120 anos, foi zombado, as pessoas zombavam dele. A Bíblia diz que ele montava a arca, pregava, ele era motivo de zombaria, falava sobre a justiça, vamos obedecer, arrependam-se. Ninguém então queria se arrepender, então Deus julgou todo o mundo antigo, amados. Mais de 4 bilhões de pessoas morreram. Noé entra na arca, acontece a destruição, e quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, ele honra Deus com o sacrifício que vem com um aroma agradável. Lembra que a gente falou muito sobre a adoração, né? Sobre o aroma agradável, que é a obediência, também as 5 componentes, né, do óleo da unção. Nós fizemos esse estudo tremendo. Amados, em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21, Noé sai com a sua família, ele é salvo, e você está aqui hoje para construir a sua salvação em Cristo Jesus. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais de rebanho e aves puros, ofereceu um holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo: embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei os seres vivos. E aqui já mostra
que depois que ele recebe esse aroma agradável, ele já começa uma nova aliança em Noé. E aqui, amados, diz claramente, em Gênesis 9, de 12 a 13, a aliança que Deus faz com Noé, a pessoa que obedeceu. E esta aliança Deus está querendo renovar com você hoje. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança, diga aliança, que faço entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. Versículo 13: o meu arco, diga arco-íris, que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. E hoje nós vemos, né, o arco-íris sendo deturpado. Até esse sinal que mostra que Deus teve misericórdia, que Deus deu mais uma chance, que Deus quer que você seja salvo. A humanidade pós-moderna pega esse sinal seríssimo. Eternidades estarão no inferno por causa que não viram e não seguiram esse sinal. E também eternidades estarão nos céus por causa desse sinal. E pegam e deturpam este sinal com uma placa, né, de um estilo de vida de rebelião contra Deus. Amém? Então, amados, nós precisamos ver a seriedade desse sinal. E aí, amados, ele conclui esta parte dizendo: Noé, se você obedecer, se vocês avançarem, eu não destruirei mais a terra. Faz uma nova, diga nova, aliança com Deus. Deus faz uma nova aliança com a humanidade. Até aqui, amados, vocês estão vendo quanto Deus é insistente? Ele precisava ser insistente? Hoje você vai entender que a graça não é um direito seu nem meu. Ninguém merece, ninguém tem o direito da graça, ninguém tem o direito da salvação. Hoje você vai entender que é um privilégio, que é pura misericórdia de Deus. Vamos priorizar essa graça, amados? Hoje é o Espírito Santo querendo renovar essa aliança com você, aleluia! Depois de tudo isso, a humanidade voltou, os filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé, começaram a avançar, procriar. Adivinha o que vai acontecer? Em Gênesis 11, acontece mais uma rebelião e mais uma queda. Deus queria fazer essa aliança com toda a humanidade, mas em Gênesis 11, houve mais uma queda, que nós estamos lá com a Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 7, vou ler rapidamente. Gênesis 11, de 1 a 7, e nós vamos ver. O mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar, e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. E os tijolos serviam como pedra para eles, e betume serviu de argamassa. Depois disso, disseram: venha, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Disse o Senhor: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Eles começaram a desobedecer a Deus, começaram toda a maldade, toda aquela, arrogância, mas na verdade toda a prepotência. E aí, meus amados, neste momento, Deus vai lá e julga. Acontece a quebra de mais uma aliança. Quebraram aqui a aliança do arco-íris. E também a segunda aliança, que é o Gênesis 3,15. Com isso, Deus afunila em Abraão. Por causa dessa quebra de aliança, Deus vai, estreita com Abraão
em Gênesis 12, de 1 a 3. Podemos ir? Gênesis 12, de 1 a 3. Depois de mais uma quebra de aliança, Deus, diga, é misericordioso. E ele encontra mais um justo na geração dele. E aí ele centraliza, ele estreita. O profeta do Senhor fala narrow, né, que é estreitar mesmo. Ele vai afunila em Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Com isso, Abraão, Deus vai lá e estreita com Abraão e faz uma aliança com um povo, querendo que esse povo o adorasse, querendo que esse povo obedecesse, querendo que esse povo cumprisse a justiça de Deus. E olha as promessas, é uma terra física, ele promete terra, eu ia falar land, que eu estava vendo em inglês, ele promete terra, uma terra real, uma terra física, ele promete uma nação, e ele promete descendentes, mais uma aliança, só que agora, como houve aquela desobediência da humanidade inteira, Deus vai lá e estreita com Abraão. Esta promessa, como ele prometeu descendentes, ela avança para Isaac, que é o filho de Abraão, e avança para Jacó. Essa promessa, ela começa. Todos aqueles que seguirem a obediência de Abraão, todos que seguirem essa aliança, Deus está prometendo uma nação, uma terra, e está prometendo descendentes, e está prometendo salvação. Diga, salvação. E aí, amados, diga, Deus é misericordioso. Ele promete e reforça e estreita mais esta promessa. Essa promessa de Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus aparece para Moisés, em Êxodo 19, podemos dos versículos de 5 a 6, para a gente dar uma cadência, Deus vai lá e reforça essa aliança, dizendo para aquele povo, que se eles obedecerem, eles serão salvos, eles andarão com Deus, estreitando mais e fortalecendo esta promessa. Em Êxodo 19, Deus falando com Moisés, agora se, é sempre o se, né, evangelista Rafael? Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão como um meu tesouro especial entre as nações. Embora toda a terra seja minha, Deus fez todas as coisas. Versículo 6, vocês serão para mim um reino de sacerdócio, uma nação santa, e estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ele reforça sobre a nação, reforça sobre a descendência e fala, vocês serão um povo, se me obedecerem, se guardarem, se vocês verdadeiramente acreditarem. Amados, infelizmente, o povo que Deus separou entre todos os povos da terra e fez uma promessa, reforçou uma aliança dizendo, vocês serão o meu tesouro. Eu criei a terra inteira, se você me obedecer, você vai ser o meu tesouro. Ele está dizendo isso para você hoje, no dia de hoje também. E aqui, a Bíblia vai dizer que eles não obedeceram. Continuaram avançando. O povo que Deus separou para ele, para adorar, para seguir a sua justiça, avançaram em desobediência. O que Deus faz depois que ele faz essa promessa e vê o povo dele pecando? Ele envia os profetas. E ele vai enviando os profetas, amados. E cada profeta, ele sempre tem dois objetivos, eles têm duas funções. Eles vêm com uma palavra, arrependam-se.
arrependam-se, convertam-se dos maus caminhos, parem de pecar, amem a Deus em primeiro lugar, convertam-se, Deus quer te salvar. Ele vem com essa mensagem. E o segundo objetivo deles é trazer juízo para todos aqueles que não se arrependeram. Todos os profetas, depois dessa aliança que Deus enviou, eles vieram, amados, contra uma geração inteira. Só que aqui é mais temível ainda, porque era a geração que era o povo escolhido. Depois daquelas quebras de alianças que aconteceram, Deus, ele afunila em Abraão e fala: agora você é o meu tesouro. E essa aliança, ela é quebrada. E os profetas insistindo: arrependam-se, separem-se do pecado. E você vê, amados, com isso, Deus fazendo exatamente, mostrando, na verdade, a quebra desta aliança principal. Em Jeremias, capítulo 35, dos versículos de 12 a 13. Depois nós vamos pular o 14 e ler o 15, para dar mais velocidade. O profeta Jeremias, Isaías veio um pouquinho antes de Jeremias. O profeta Jeremias, quando ele chega, vamos falar de Isaías. Isaías, ele pregou a vida inteira: arrependam-se, apartam-se do pecado, Deus vai julgar. E quando chega no final da vida dele, Deus fala para ele que nenhuma alma foi salva naquela geração. Um profeta vem para a terra, prega a vida inteira, e a geração inteira, a Bíblia fala, não vai salvar um dessa geração. Depois Deus envia Jeremias. E agora, quando ele fala com Jeremias, Jeremias fala para o povo através dele, dessa desobediência, destas alianças com o povo de Deus. E ele fala: a terra que te dei, Abraão, Isaque, dou a você, também os seus futuros. É Jeremias 35, dos versículos de 12 e 13. Muito obrigado. Obrigado por ter me avisado. Louvado seja o Senhor. Então aqui, amados, Deus está falando com o povo de Israel sobre esta aliança do Monte Sinai. E ele fala: se vocês me obedecerem, tudo vai acontecer, vocês serão o meu tesouro. Mas olha o que acontece em Jeremias. Eu posso procurar aqui. Foi? Muito obrigado. A palavra do Senhor veio a Jeremias, versículo 13. Assim diz o Senhor dos exércitos: Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição de obedecer às minhas palavras? Declara o Senhor. Era para o povo que Deus tinha escolhido para si. O povo que Deus foi lá e falou: vou ter uma aliança, um tesouro. Esta mensagem é para mim e para você. Versículo 15. Aqui ele reforça sobre a desobediência, mas o versículo 15 é o: enviei a vocês, vez após vez, todos os meus servos, os profetas, para dizer a cada um de vocês, que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações, deixar e seguir outros deuses, para prestar-lhes culto. Assim vocês habitaram na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Vocês, porém, não me deram atenção, nem me obedeceram. Mais uma quebra de aliança, amados, acontece. E, amados, com isso, o profeta Jeremias, depois que ele finaliza a sua missão, Deus levanta um profeta. Na verdade, foi quase contemporâneo, na verdade, mas viveu mais que Jeremias, profeta Daniel, diga Daniel. E Daniel, ele começou a refletir sobre os pergaminhos de Jeremias. Já pode avançar para Daniel 9, de 2 a 3, enquanto eu vou falar. Muito obrigado.
E aí o profeta Daniel, ele está pensando, Senhor, pelo que eu entendi do livro de Jeremias, dos pergaminhos, o Senhor vai julgar a terra por 70 anos, a nação de Israel. Mas eu quero saber, Senhor, quando que isso vai acontecer, porque já está finalizando esses 70 anos. E aí ele pergunta para Deus, Daniel 9:2, sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Por isso voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo com oração, súplicas, jejum, pano de saco coberto de cinzas. E aí, amados, é uma oração tremenda que o profeta Daniel faz, se arrependendo por ele, pela nação, pelos antepassados, por todas as gerações. E é tão profundo esse arrependimento, esse jejum, que depois de 21 dias, Deus envia o anjo Gabriel. E agora a resposta de Deus, ela vai estar em Daniel capítulo 9, 23 a 24. Ele responde assim, Daniel está perguntando, Senhor, até quando o Senhor vai julgar Israel? Por causa que eles obedeceram, como está escrito lá em Jeremias 35. E Deus responde através do anjo Gabriel para o profeta Daniel, 70 semanas. Aqui nós vamos começar a entrar na era da graça, amados. É muito importante que você entenda isso. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Olha o que o arrependimento faz com a pessoa. Daniel começou a se arrepender. O anjo Gabriel falou, você é muito amado. Amados, o arrependimento, ele tem que desconfigurar eu e você. Nós temos que ser trucidados pelo arrependimento. O cristão que não é trucidado, desfigurado pelo arrependimento, ele é o cristão soberbo, não é? O que é moído, triturado pelo arrependimento, Deus fala, você é muito amado. Ele já era um profeta de Israel. Ele estava lá, se arrependendo. O anjo Gabriel aparece para ele. E ele diz, por isso preste atenção na mensagem para entender a visão. Ele deu 70 semanas, versículo 24. 70 semanas serão decretadas para o seu povo, diga Israel, e a sua cidade santa, diga Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão, diga pecado, para dar fim ao pecado, diga pecado, expiar as iniquidades, quer dizer, acabar as iniquidades, remir, não é? Trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Tudo vai acabar em 70 semanas. Mas a resposta que o anjo Gabriel estava dizendo para Daniel é, você não entendeu a gravidade do pecado? Você não entendeu a seriedade de eu escolher um povo e me mostrar para ele e esse povo me rejeitar? Ele estava ali falando, Senhor, nós estamos aqui no cativeiro, já fomos detonados por Nabucodonosor, provavelmente ele estava com Ciro nessa época, não é? Ele estava ali na Pérsia, e ele estava... Deus fala, você não entendeu ainda a seriedade que é o pecado? A gravidade de eu escolher um povo, e esse povo me... Aí ele vem e fala, 70 semanas são declaradas, para terminar tudo. Aqui é para finalizar tudo. Aqui até o final. Aqui até o começo do milênio, não é verdade? Quando ele fala isso, Daniel começa a entender que vai haver o julgamento. Nós já aprendemos que essas 70 semanas representam cada semana 7 anos. Então, a semana tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado, e domingo, não é? Cada semana são 7 anos. Então, segunda é 1 ano, terça... Terminou 7, é 1 ano. Se você fizer 7 vezes 70, vai dar exatamente 490 anos. Amém? Então, amados,
exatamente esta profecia que Deus dá para Israel. Quando chega na semana de número 69, e aí são 483 anos depois de dada a ordem a Neemias, que era para reconstruir o muro de Jerusalém e a cidade santa, Jesus ele entra em Jerusalém. Uma salva de palmas, né? Vamos para o versículo 25, aqui eu preciso passar rápido porque temos muitos outros pontos para ver. Saiba e entenda, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar Jerusalém, até que o ungido venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Dá 69, amém? 7 semanas foi o tempo que Neemias saiu, chegou em Jerusalém e começou a reconstruir os muros e a cidade santa. Foram 49 anos. Cada semana são 7 anos, não é? Demorou 49 anos. Depois mais 62 semanas para completar o tempo exato para Jesus entrar em Jerusalém. Essa profecia, amados, ela bate exatamente histórica e arqueologicamente. Se você pegar o estudo arqueológico dos decretos do rei Artaxerxes para Neemias ir lá reconstruir o muro, e você colocar a arqueologia para mostrar o dia que Jesus pisa em Jerusalém, dá 483 anos exatos, 69 semanas, que é 69 vezes 7 anos, cada semana são 7 anos, amém? Esta é a profecia. Então, depois, pode só voltar por favor, reconstruir, venha a 60, vamos voltar, então saiba e entenda, a promulgação do decreto que manda restaurar, reconstruir Jerusalém, até que o ungido chega, o príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, total de 69, diga 69. Ela será reconstruída com praças e fosso em tempos difíceis. Então esses primeiros 7 anos aqui, primeiras 7 semanas, são 49 anos, foram difíceis demais para reconstruir, porque os povos queriam destruir Israel. Eles construíam Neemias, Esdras, e o pessoal vinha e destruía. Então era uma luta ali. Perfeito, versículo 25, 26. Depois das 62 semanas, quer dizer, cumprindo as 69, o ungido será morto e não haverá mais nada, não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos e o povo do governante pelo povo do governante que virá. O fim virá com inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Quando se cumpre as 69 semanas, Deus para o relógio, diga para o relógio. Agora entra o mistério de Deus, que é você, a igreja. Uma salva de palmas a Cristo. Quando Deus para o relógio, por que Deus parou o relógio? Por que Deus aceita? Jeremias 35, 12 e 13, nós lemos. Eles não obedeceram. O povo que era para verdadeiramente que Deus separou, eles não obedeceram. Quando Daniel fala, Senhor, até quando o Senhor vai julgar Israel? O Senhor fala, 70 semanas são decretadas para vocês e seu povo, e para a cidade santa. Quando atinge as 69 semanas, a semana número 79, acontece um milagre, acontece um mistério. Deus aceita a igreja. Deus aceita e permite que a igreja venha. E amados, para o povo de Israel, já tinha sido feita uma profecia, que Jesus viria através da descendência de Davi. Segundo a Samuel 7, versículos 12 e 13. Eu vou ler bem rápido. Quando para as 69 semanas, entra Jesus, não entra? Só que Jesus já foi profetizado antes, nós sabemos em Isaías 53, que nós já lemos, 700 anos antes. Mas,
em torno de 1500 anos antes, ele já foi profetizado pelo profeta Samuel. Davi queria construir um templo para o Deus Altíssimo. E Deus fala, não é você que vai construir. É o seu filho, é o greater son, é o seu filho maior. Nós sabemos que Salomão, ele construiu o templo depois, né? Mas esta profecia aqui fala que ele vai reinar, ele vai ter um trono. Então esse filho maior é a profecia de Jesus, amém? Então, quando a sua vida chegar ao fim, Davi, Deus está dizendo, né? Você vai descansar com seus antepassados, levantarei sua descendência, e um fruto do seu próprio corpo para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Aqui já está falando de Jesus. Será ele quem construirá a casa para o meu nome, e firmarei o trono dele para... Salomão viveu para sempre? Quem que é esse filho que Deus está prometendo para Davi? É Jesus. Uma salva de palmas. Amados, com isso, Deus para o relógio para a nação de Israel, admite o mistério que é você, que é a igreja, e aí Jesus entra na cena. João capítulo 2, versículo 29. Este filho, o maior filho de Davi, que Deus estava prometendo que ele faria um reino para sempre. João capítulo 2, versículo 29. João Batista, ele olha Jesus vindo e fala, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Versículo João 2, 29, é o momento que Jesus entra na cena, amados. Nós estamos vendo o tempo profético de Deus, amém? Este é o momento que Jesus entra. João capítulo 2, versículo 29. Não tem 29? Então deixa eu ver aqui, me perdoe, falei errado, me desculpem, meus amados. Deixa eu ver aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, é João 1, 29. Muitíssimo obrigado. Já colocou? Lá. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então esse é o momento que Jesus entra na cena. É o momento que ele entra para cumprir a profecia dada ali para Samuel, para Davi. E amados, Jesus envia os 12 apóstolos. E ele envia para Israel ainda. Dizendo, Mateus capítulo 10, dos versículos 5 e 6. Jesus aparece, é reconhecido como o Cordeiro de Deus. Jesus, ele forma os discípulos e naquele momento ele envia os discípulos. Mas ainda estava falando com Israel, dizendo, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, diga, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava avançando ainda com aquela aliança, lá de Gênesis 12 e de Êxodo 19, ele estava avançando com esta aliança, mas amados, acontece algo, ele é rejeitado, mais uma quebra de aliança. Vocês estão vendo quantas nós lemos? João 5, de 39 a 40, Jesus está ali, falando com as ovelhas perdidas de Israel, conversando com os fariseus, e aí ele vira para os fariseus e fala, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as escrituras que testificam ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim e terem a vida eterna.
mais uma quebra de aliança acontece. Aí, amados, acontece um milagre. É esse milagre que o motivo pelo qual você está aqui hoje. Mateus, capítulo 15, dos versículos de 21 a 28. Ele queria que aqueles fariseus, que as ovelhas perdidas de Israel, ele queria que eles reconhecessem que ele era o filho de Davi. Que ele era aquele que foi prometido em 2 Samuel 7. Que o trono dele seria eterno. Ele queria que os judeus fossem o povo que reconheceria. Mas olha quem reconhece, amados. Olha a pessoa que reconhece. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se e foi para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, diga, gentia, Cirofenícia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi. Quer dizer, uma mulher que era gentia, ela acreditava na promessa que Samuel falou para Davi. Você é o filho de Davi. Samuel estava falando de você. Você que o seu reino não vai ter fim. Os judeus não reconheceram Jesus. Não queriam vir a Jesus. Mas quem reconheceu foi uma gentia. Esse é o motivo pelo qual você está aqui hoje. E ela reconhece, ela fala, o que Jesus queria ouvir dos fariseus? O que Jesus queria ouvir das ovelhas perdidas de Israel? Ele ouve de uma gentia. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Era um momento muito sério da história da humanidade, amados. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Claro que eles não falaram assim com Jesus. Ele respondeu: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Lembrando da aliança, lembrando daquela aliança de Êxodo 19 e de Gênesis 12. Não fui enviado para as ovelhas de Israel? A mulher veio, adorou, quer dizer, diga, obedeceu, de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme você deseja. Naquele instante, a sua filha foi curada. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Naquele momento, amados, a estação muda. Ali começa Deus querer parar o relógio. Deus não foi reconhecido pelas ovelhas perdidas de Israel. Ele falou: mas a minha missão é essa, não é? Ela fala: até os cachorrinhos podem comer. Quer dizer, ela reconhece que ele é o filho de Davi, que ia ter o reino eterno. Ela começa a adorar ele. E Jesus fala: agora pode ir, que a sua vontade foi feita. Naquele momento, amados, a era dos gentios começa a mudar. Começa a vir o privilégio, diga, um privilégio. Diga, eu não tenho esse direito, mas é um privilégio. Quem agora vai dar prioridade para a graça no dia de hoje? Amados, aquelas pessoas incrédulas queriam um sinal, e nós já estamos indo para o final da nossa ministração. Jonas capítulo 12, dos versículos de 39 a 38, eles pediam um sinal, os fariseus. Mas o Senhor é o filho de Davi mesmo? O Senhor é o Mashiach, o Messias? Nós queremos um sinal. Jonas, o sinal de Jonas só um segundinho, por favor. Acho que é 29, né? Mateus 12. Isso, 38. Versículo 38, por favor. Mateus, eu falei João?
Eu falei Jonas. Desculpa, me perdoe, amados. Estou muito emocionado, eu me arrependo em nome de Jesus. Mateus 12, do 38 a 39. Muito obrigado pela paciência dos amados. Então, alguns dos fariseus e dos mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso. O Senhor é o filho de Davi? O Senhor é o Messias? Versículo 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, exceto do profeta Jonas. Então, da mesma forma que Jonas, ficou 3 dias e 3 noites na baleia, o Filho do Homem também ficou 3 dias e 3 noites ali, morto na crucificação, foi para o Hades, tomou as chaves. Mas o sinal do Jonas também, o profeta do Senhor explicou ontem, que ele, depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 4, ele passa 40 dias, mostrando o resultado do sinal de Jonas para as ovelhas perdidas de Israel. 40 dias falando, esse aqui, são as marcas dos pregos. Eu fiquei 3 dias e 3 noites, só que eu ressuscitei. O sinal de Jonas é aqui. 40 dias. Ele ficou insistindo ainda com a nação, com as ovelhas perdidas de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 4. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado as instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, diga cruz, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis, diga indiscutíveis, de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. A geração queria um sinal. Ele estava 40 dias mostrando. Olha, esse aqui é o sinal. Eu fiquei 3 dias e 3 noites. Este é o motivo pelo qual você tem que crer que eu sou o Messias. Mas eles não acreditaram, amados. E acontece o milagre pelo qual você está sentado aqui hoje. Atos capítulos 2, dos versículos de 1 a 4, o Espírito Santo aparece para os apóstolos. E agora começa a era da igreja. Quer dizer, mais uma aliança foi quebrada. Deus vem com mais uma abertura. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio dos céus um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, diga, Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo permitia. Este é o nascimento da igreja, só que ainda para os judeus. Ainda só tinham judeus ali. Só tinham judeus que estavam ali nesse momento recebendo o Espírito Santo. Mas quando chega em Atos 10, amados, é o segundo Pentecostes, o profeta do Senhor fala. É quando Deus aparece para Pedro e o Espírito Santo, bum, ele faz até essa expressão, entra em Cornélios. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versículos de 34 a 35, já estamos indo para o final da nossa ministração. Então Pedro começou a falar. Deus apareceu para Pedro, explicou para ele que ele tinha purificado todos os alimentos, e ele entendeu que aquilo estava abrindo uma nova era. Levante a mão, fala, eu estou aqui hoje por causa disso. Amados, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Versículo, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme, diga teme, e é justo. As 2 palavras para quem quer ser arrebatado, que lindo, não é? Agora nós vamos avançar para o versículo 44. O momento que o apóstolo Pedro estava falando, explicando. No meio da fala, o Espírito Santo veio e
vum, entrou na igreja dos gentios. E é por causa disso hoje, amados, vocês estão vendo o esforço de Deus para salvar a humanidade? Atos 10, agora o versículo 44. O apóstolo Pedro está falando ainda com Cornélios, que era um gentil, que era um romano. No meio da fala, o Espírito Santo vai lá e impacta. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqui, uma salva de palmas a Cristo Jesus. Aqui, amados, é esse mistério. Nasce a igreja verdadeiramente, a igreja dos gentios. A graça não é um direito seu nem meu, é um privilégio. Nós vamos obedecer ou vamos fazer igual a todas as outras gerações? E amados, com isso, o apóstolo Paulo explica exatamente que Deus parou o relógio e só vai voltar para falar com Israel na semana de número 70. Atos dos Apóstolos, Romanos 10, 25, Romanos 11, 25. E nós já estamos indo para o final da ministração. Irmãos, não quero que sejam ignorantes. Vamos começar no 17. Essa é muito importante, amados, porque agora vai ser o resumo de tudo que nós conversamos. O apóstolo Paulo faz um resumo. Que nós fomos enxertados agora na oliveira, nós éramos a oliveira brava, os gentios. Olha o esforço de Deus para nos salvar, amados. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você sendo uma oliveira brava, diga gentil, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participantes da raiz e da seiva, diga Jesus, Espírito Santo. Versículo 18. E não se considera superior a estes ramos, se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz, diga Jesus, que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados, quer dizer, Israel foi cortada, porque rejeitou, para que eu fosse enxertado, parou o relógio então? O apóstolo Paulo responde, está certo, eles porém foram cortados, por causa, diga, desobediência. É o resumo do que nós vimos hoje, amados. E você permanece pela fé. Olha a mulher cananeia. Acreditava que ele era o Filho de Deus. Estava adorando, quer dizer, obedecendo. Você só permanece se você for igual a mulher cananeia. Não se orgulhe, mas tema. Versículo 21. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, diga Israel. Vocês viram quantas vezes Deus julgou Israel? Vocês viram quantas vezes obedeceram? Também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com que caíram, mas bondade com você, desde que permaneça na bondade dele. Do contrário, você também será cortado. 23. Quanto a eles, diga Israel, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Semana de número 70. Vai voltar o relógio. Pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Versículo 24 e o final é o 25. Afinal, você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, de maneira antinatural, diga, sou gentil. Foi enxertado em uma oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados ramos naturais na sua própria oliveira? Agora vem o desfecho, amados. Esse é o privilégio da graça. Irmãos, não quero que sejam ignorantes deste mistério. Aqui está falando sobre o parar do relógio. Parou o relógio na semana de número 69. É um mistério a igreja. Para que não se tornem presunçosos, Israel experimentou o endurecimento em parte. Diga, parou o relógio. Até que chegasse a plenitude dos gentios. Amados, a igreja foi avançando e tem uma igreja que está se preparando. Apocalipse 3:10. É a igreja que obedece. É a igreja que segue os passos da mulher cananeia. É a igreja que está focada em arrependimento e santidade. É a igreja que reconhece quantas alianças foram quebradas. E hoje Deus está querendo renovar a aliança dele com você. Quantos querem renovar sua aliança com Deus no dia de hoje?
Esta é a igreja que vai ser salva, amados. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está sobre vir sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. E ele vai guardar, em 1 Tessalonicenses 4, de 7 a 8, que nós lemos no início, é o arrebatamento da igreja. Nós vimos quando começou a era da igreja, não vimos? A mulher cananeia, depois o Espírito Santo vem em Atos 2 para os apóstolos, depois o Espírito Santo vai para Cornélio em Atos 10. Bum! O Espírito Santo entra na igreja. E todo aquele que se preparar. 1 Tessalonicenses 4, de 17 a 18. Todo aquele que se preparar. Nós vamos do 13 ao 18, para ficar mais completo, porque agora é o último versículo. Pode ser 4:13. Arrebatamento da igreja. Agora nós vimos o início da igreja, não vimos? Era da graça. Você acha que você é digno de direito da era da graça? Mas é um privilégio. Começou em Atos 10 e vai terminar aqui, meus amados, a era da igreja. Irmãos, não quero que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, estará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, diga como Enoque, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Confortem uns aos outros com essa mensagem. Depois que a igreja for arrebatada, nós vamos finalizar com um versículo apenas. Daniel 9, 27. A semana de número 70 se inicia. E Deus volta a falar com Israel. O profeta do Senhor fala que Deus nunca abençoa 2 programas ao mesmo tempo. Ele estava com o povo judeu. Eles pecaram, eles desobedeceram. Ele entrou na igreja em Atos 10 com Cornélio, os gentios. E agora vai acontecer o arrebatamento. E ele volta com a semana de número 70. Esse é o mistério que o apóstolo Paulo estava explicando. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará 1 semana. 7 anos, diga. Ele dará meio. No meio ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação da desolação, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Ali finaliza todas as coisas. O profeta do Senhor explicou que antes de ele ascender aos céus, quando ele estava mostrando o sinal de Jonas para as ovelhas perdidas de Israel, se Israel reconhece ele como filho de Davi, como Messias, o reino milenar acontecia ali. Começava ali o reino milenar. Mas como eles não reconheceram, houve o endurecimento do coração de Deus, em parte, para que os gentios atingissem a sua plenitude. Hoje você aprendeu sobre a era da graça. Hoje você viu o esforço que Deus faz comigo e com você, para que nós sejamos santos. O esforço que Ele faz para que não se perca ninguém. Hoje você viu quantas alianças Deus fez e foi desobedecido. E hoje o Espírito Santo quer te convidar a renovar a sua aliança com Ele. Hoje Ele quer te convidar a você voltar a priorizar a sua aliança com Ele. Hoje Ele quer te convidar para você sonhar de todo o seu coração com o dia do arrebatamento. Muito obrigado, uma salva de palmas a Cristo Jesus. E para se renovar essa aliança, para fazer a conclusão,
a oração de entrega da renovação, do renovo de aliança e também a bênção final. Eu convido a nossa amada supervisora Mariene para conduzir a Santa Assembleia e concluir esta Santa Assembleia. Muito obrigado em nome de Jesus. Uma salva de palmas a Cristo. Aleluia. Amados, que tremendo rever tudo isso. Que temor entra nos nossos corações de termos visto essa caminhada de quebra da aliança do povo de Israel e o Senhor, com a sua infinita misericórdia, dando mais uma oportunidade. O Senhor nos dando mais esse privilégio de dizer: eu estou aqui, estou esperando por você. Muito tremendo tudo isso e me dava muito temor e vontade de me arrepender de novo. Porque nós não somos, pastor Jesuel, melhores que eles. O povo escolhido que o Senhor chamou para ser o tesouro dele, esse povo, de repente, decidiu desobedecer em uma sequência. Parece aquele dominó, quando cai um, vai caindo todos. Mas o Senhor sempre tendo misericórdia de nós. Amados, é de dar muito temor. Mas essa semana 69, o Senhor abriu para nós. E nós não vamos decepcionar o nosso Deus, amém? Não vai faltar em nós obediência, não vai faltar em nós fé, não vai faltar em nós dedicação. Porque Israel tinha todas essas semanas para se arrepender, mas sobrou para nós somente uma. A 69, e nós vamos ser fiéis ao nosso Deus. E Ele é tão misericordioso que ainda manda o profeta, o último profeta, que fala a verdade, que nos ensinou o arrependimento, que nos levou aos pés da cruz e que está dizendo todo dia: se arrependa, se prepare, o Messias está vindo. Misericórdia de Deus para uma graça que é um favor imerecido. Eu não merecia essa semana ser parada, o relógio de Deus parar para dizer: entra, Mariene, entra, ainda há tempo. Eu não merecia, mas Ele o fez por amor. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Eu gostaria que todos repetissem essa oração e digam assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra. Nesta manhã eu ouvi a Tua palavra. Tudo sobre as alianças. Tudo sobre as alianças. Que o Senhor fez com o Teu povo. Que o Senhor fez com o Teu povo. E na semana 69. E na semana 69. O Senhor abriu para nós. O Senhor abriu para nós. Meu Deus. Meu Deus. Quanto temor. Quanto temor. Eu não quero, Senhor, eu não quero, Senhor, te decepcionar. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero me preparar. Eu quero ter fé. E esperar a tua vinda. Eu quero, Senhor, ser obediente. E cumprir com a tua vontade, pela qual o Senhor parou o relógio. Eu quero ser o teu tesouro. Eu quero ser o teu povo escolhido. Por isso hoje eu me posiciono em arrependimento, em santidade, em justiça, em obediência e na espera do Senhor. No poderoso nome de Jesus. A minha vida é tua. O meu coração é teu. Em ti eu espero. A ti eu entrego todo o meu ser. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações dessa preciosa graça, desse favor que nem nós entendemos, o amor do Senhor tão grande e poderoso pelas nossas vidas.
Mas uma coisa nós sabemos, Pai, nós não queremos falhar contigo. Que o teu Espírito Santo nos conduza a cada dia, cada hora, cada passo, cada instante. Pai, o Senhor vai ter dessa geração, essa geração que decidiu crer, a geração que decidiu se posicionar. Ajuda-nos, Pai, para permanecermos firmes, porque o Senhor disse várias vezes nos versículos: se obedeceres, se permaneceres, que esse não esteja conosco, que nós sejamos a geração que vai permanecer, a igreja fiel, fruto do nosso trabalho de Cristo nas nossas vidas. Pai, no poderoso nome de Jesus, exorta-nos, Senhor, alerta-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós, mas que nós sejamos o povo que vai entrar no arrebatamento da igreja. Que nós sejamos o povo que vai reinar com Cristo os 1000 anos. Que nós sejamos o povo a quem o Senhor Jesus vem buscar e a quem o Senhor Jesus vai pronunciar nome a nome, chamando: sobe para aqui, no poderoso nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém. E todos foram para suas casas.